convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar e cantar mais uma vez a resposta do Salmo. As nações de toda a terra onde adoramos, ó Senhor. As nações de toda a terra onde adoramos, ó Senhor. Me permitam, cantemos agora somente as vozes, com você ministrando. Belíssima acústica aqui, mas muito mais do que a acústica, belíssimo canto que vem do coração de cada um de vocês. Cantemos mais uma vez. As nações de toda a terra onde adoramos, ó Senhor. As nações. As nações de toda a terra onde adoramos, ó Senhor. Obrigado. Amados irmãos e irmãs, nesta festa da Epifania, esta palavra que significa a manifestação de Deus, e de forma especial, nos voltando ao Natal também, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, e nós vemos aos olhos daqueles 3 reis magos, eles contemplarem o menino Jesus, e alguns relatos nos braços da Virgem Maria, mas esses braços que também representam a simplicidade, o despojamento de si mesmo. E a igreja vai dizer isso porque ela soube dar um sim
aonde ela abriu mão de todos os seus planos, de toda a ordem natural de um casamento, para viver o único plano, que é o plano de Deus. Esta é a primeira reflexão que nós trazemos dentro desta festa. Deus busca em nós esse coração que pertence a Ele. A iniciativa sempre é do Senhor, de querer se manifestar na vida de cada um de nós. Ele vem nos oferecer o amor. O Pai nos oferece o amor na pessoa do seu Filho Jesus. Deus não nos oferece outra coisa senão o seu amor por cada um de nós. É por isso que aqueles 3 reis magos representam todas as nações. São reis pagãos, que não são do povo eleito, mas eles representam todas as nações que abriram seu coração e se deixaram ser interpelados por este amor. Assim na vida de cada um de nós, também Deus se manifesta, também Deus nos procura, e Ele quer manifestar não agora as nações simplesmente, mas em toda a inteireza do que sou eu e você, em cada área do nosso interior, no mais profundo da nossa alma. Ele quer envolver a nós com o seu amor, como ouvimos também no relato de Lucas, capítulo 1, versículo 26 seguintes, quando o anjo diz: uma sombra envolverá vós, ó Maria. Essa sombra do amor de Deus, esta ação do Espírito Santo nos envolve também por esta manifestação de Deus. A segunda realidade que nós encontramos nesse texto, agora olhando os 3 reis magos que chegam diante de Herodes perguntando: aonde nasceu o menino Jesus? Eles estão a caminho para nos mostrar que nós somos esta igreja que estamos a caminho. E por que a caminho? Porque nesta vida nós estamos peregrinando, nós temos um destino certo, a pátria celeste, a Jerusalém celeste, a vida eterna, estar plenamente com Deus. Como eu posso dizer, me permitam, e eu creio, como muitos aqui creem que conheceram, Monsenhor Jonas, nosso pai fundador da comunidade de Canção Nova, hoje está face a face diante de Deus. É a este lugar que todos nós estamos caminhando, no cotidiano de cada um de vocês, em cada atividade, no cuidado com a família, no seu trabalho, no zelo pela preocupação daquilo que você faz, daquilo que você exerce ou que você comanda. Em tudo aquilo você faz com uma única finalidade: chegar a esta pátria celeste. Por isso nosso coração precisa ser um coração como um presente. O primeiro presente que os reis magos ofereceram, o ouro, que é a realeza, simboliza a realeza. Como entender isso? Lembremos do nosso batismo. 3 munos, 3 serviços nós ali assumimos quando somos batizados: o culto, a celebração da Santa Missa, o profetismo, o anúncio da Boa Nova e a decisão de denunciar o que está errado, a começar dentro de nós. Mas a terceira realidade é a realeza, que não é sentar em tronos, que não é ter uma vida de status, se eu quisesse atualizar para o tempo de hoje, que não é ser um influencer, mas a realeza é a caridade, é ter esse coração que é alcançado pelo amor de Deus, que é envolvido pelo amor de Deus e entende que o sentido de sua vida é simplesmente ser uma doação para o outro. A caridade, de ser alguém que é dom para o outro, presente para o outro, seja num conselho, seja numa necessidade material que você ali assista, seja no perdão, na reconciliação, seja naquilo que a gente pode fazer de melhor para o outro. Ser um presente. Sua vida precisa ser um presente, porque em mim, em você, nasceu o menino Jesus, sobretudo no dia que nós fomos batizados, morada de Deus, templo de Deus. Portanto, assim recebemos de São Paulo
assim devemos dar. Há outra realidade a ser refletida dentro deste texto, mas agora olhando a primeira leitura de Isaías. Uma luz se levantou sobre as trevas. Importante, meus irmãos, olhares que as trevas não podem ser compreendidas somente para o lado de fora. É preciso que nós olhemos essas trevas para dentro de nós, nas nossas debilidades, na nossa incompreensão sobre o querer de Deus em nossa vida, e também nas nossas fragilidades e imperfeições e até mesmo miséria, até a tal ponto de às vezes a gente estar numa missa e nem sempre querer estar, que seria a maior imperfeição e miséria de um ser humano, porque a missa é o lugar que se antecipa o que o amanhã será eternamente para mim e para você. Esta luz vem exatamente dissipar estas trevas, tirar a falta de conhecimento, tão bem traduzida em nossa língua portuguesa como a ignorância, para que nós possamos compreender quão bom é estar na presença de Deus, como é bom estar diante daquele que veio até nós, como é bom ouvir como Madalena ouviu na ressurreição, Jesus falar Maria, e aí ela entendeu e compreendeu e diz Rabone, que quer dizer mestre. Esta compreensão que não parte do intelectual, mas parte da experiência. Por isso a nossa igreja católica é uma igreja que nasce da experiência com Deus, de um Deus de amor que se manifestou no meio de nós. Portanto, é dentro das várias incompreensões, vai dizer nosso querido cardeal Cantalamessa, das várias incompreensões que Deus vem iluminar, que Deus vem nos fazer ressignificar a nossa vida, porque as incompreensões também nascem, agora sim do lado de fora, do sofrimento, da dor, de desapontamentos, daquilo que a gente não quer aceitar, uma contrariedade, dessas diversas realidades, mas o Senhor vem iluminar de dentro para fora, de dentro de nosso coração para fora, porque Ele não muda de fora para dentro, mas Ele muda de dentro de nosso coração, da nossa consciência, porque coração aqui é compreendido como consciência, de dentro daquilo que, da forma como pensamos para fora, porque o que nós vamos agir é fruto do que está aqui dentro, que nós elaboramos diante do que compreendemos do mistério de Deus. A outra realidade a ser aqui meditada, agora olhamos o segundo presente, para coroar essa segunda reflexão. O segundo presente é o incenso. O incenso eleva aquela fumaça ao céu, mostrando que o que está sendo elevado são as intenções de nosso coração, são as coisas que nós almejamos de melhor para o alto, para o coração de Deus, porque foi do coração de Deus que Ele enviou o seu Filho para alcançar o teu e o meu coração. Então são essas intenções que sobem, as nossas orações essas que precisam ser trilhadas sempre com uma compreensão. Toda minha oração precisa ter uma única finalidade, um encontro definitivo com Cristo. E esse encontro definitivo com Cristo precisa ser cada dia construído em vários encontros que nós vamos tendo com o Senhor. Veja, os 3 reis magos foram conduzidos por uma estrela até chegar em Jesus. Na passagem que nós vivemos do Natal, foram os pastores os primeiros a chegarem ali. Mas para dizer, neste cotidiano, cada dia, cada situação é uma via que Deus nos permite para que tenhamos um encontro vivo com o Senhor, esse encontro de um Deus que se manifestou em nossa vida. Não há outro sentido a não ser esse. Tudo o que fazemos, tudo o que Deus nos permite é para que nós possamos nos encontrar com Ele. Por isso as nossas orações precisam ser um único pedido: Senhor, dai-me a graça de te encontrar hoje, na esposa, no esposo, nos pais, nos filhos, nos amigos, nos colegas de trabalho, naqueles que passam por nós, como um dia, que foi o dia que eu vim para cá, 10 de dezembro, e o Senhor
ali sentou no lugar errado, e depois a moça que estava entre nós buscou um outro lugar, porque estava mais livre no avião. E aí ele viu que eu estava de classe e falou assim: você é um padre? E eu falei: sou. E ele olhou assim: rapaz, faz tanto tempo que eu não confesso. Estava ainda vazio o avião. Eu disse: pois muito bem. Puxei a história e falei: você quer confessar? Ele falou assim, com os olhos já quase cheios de lágrimas: agora, padre, eu preciso voltar para Deus. Em todos os momentos, em todas as situações, Deus há de permitir que eu e você encontremos alguém, ou que alguém nos encontre. E a importância dessa luz que habita agora em nós, que se manifestou no meio de nós, nos iluminar para que entendamos que Deus não veio para nós para ficarmos guardadinho, mas Ele veio para nós para que em nós possamos levá-lo para os outros. É o que os 3 reis magos fizeram. Por isso a nossa intenção é essa: que eu seja levada para Deus, mas que em mim outros também encontrem o Senhor. A outra reflexão que nós podemos trazer dentro da Epifania é olhando agora a segunda leitura. Veja, São Paulo vai colocar para nós na carta de Efésios: se ao menos soubesses da graça que Deus concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, e como por revelação, São Paulo diz, tive conhecimento do mistério. Meus irmãos, o que nós recebemos é uma riqueza insondável, imensurável, inesgotável. O que nós recebemos é o sentido maior e único de nossa vida, o nosso Salvador, que habitou no meio de nós. Por isso eu volto para aquela intenção. Todos os dias nós também devemos pedir, ainda no segundo presente: dá-me um coração humilde, Senhor. Não me deixe ser inflamado pelas tensões do dia a dia, mas dá-me a graça de reconhecer que ainda na minha limitação, é nessa limitação que o Senhor quer habitar, porque é uma riqueza que é inesgotável. Tão grandes homens e mulheres de toda a história da igreja, nesses 20 e tantos séculos, que se abriram das diversas realidades e situações de vida, quando se deixaram o Senhor encontrar o seu coração aberto, livre, humilde, simples, foram totalmente transformados. Um exemplo que eu amo demais é São Francisco de Assis, um homem rico, um homem cheio de vaidades, mas que naquela singela igreja quase quebradiça pelas guerras que tinham do tempo, ele olha para a cruz de Jesus e ele vê Jesus dizer a ele: Francisco, restaura a minha igreja. Depois, no segundo momento, ele vai entender: a igreja é o coração de cada um de nós. Portanto, quão insondável é a manifestação de um Deus que, quando nós deixamos Ele adentrar em nossa vida, dia a dia, situação a situação, Ele faz como que uma revolução em nosso interior, em nossas ações, na nossa forma de pensar. Como diz São Paulo: renovai-vos a vossa forma de pensar como a de Cristo. Entramos agora no terceiro presente que os reis magos deram: a mirra, um elemento usado para untar a pessoa no seu velório, que assim era feito naquele tempo, um perfume para todo aquele corpo, compreendendo o corpo como sagrado. Sempre falo nos velórios: abençoaremos o corpo desta pessoa, porque foi morada de Deus, é sagrado. Mas essa mirra, ela vem nos ensinar uma realidade linda. A mirra, ela nos remete à paixão de Cristo, o menino Jesus, mas que depois se entregou por todos nós. E na paixão nós vamos ver o que em Jesus? Santo Tomás de Aquino vai nos ensinar o desprendimento, a obediência à vontade do Pai. Também nós encontramos a paciência diante daqueles que o machucava, o caluniava. Nós vamos encontrar tantas virtudes, mas a partir do sacrifício. Então este perfume nada mais é do que ver que a vida de um católico é a vida de cruzes, de sacrifícios, mas que não nos impõe tristeza, não nos impõe desesperança. Pelo contrário, essa segunda leitura nos disse que é uma riqueza insondável, inesgotável,
Obviamente que esse sacrifício nada mais é do que eu renunciar a mim mesmo, numa resposta de amor a Deus. São Francisco nos mostrou isso na sua vida. Foi morar na rua. Deus moveu um coração diante da abertura dele. Renunciar a si mesmo para mostrar que um tapa de palavra merece a outra face, como Jesus nos ensina também no Evangelho de Mateus capítulo 5. Renunciar a si mesmo, que significa viver as bem-aventuranças, também no Evangelho de Mateus capítulo 5, ser feliz por sede de justiça, por promover a mansidão, a paz, todas as bem-aventuranças. O sacrifício de uma resposta de amor, porque todos eu e você, todos nós, somos sedentos de ser amados, mas somos sedentos também de querer amar. Só podemos amar como Deus tem nesse coração, que tem a coragem de imitá-lo, de se unir a Ele, renunciando a si mesmo, para que Cristo apareça, como diz João Batista, renunciar a si mesmo, para que Cristo vive em mim, como diz São Paulo. Fechamos essa reflexão agora olhando Herodes, dentro dessa epifania. Herodes também disse aos 3 reis magos: vá, veja exatamente onde ele se encontra, depois volte e me diga para que eu possa ir adorá-lo. Ora, meus irmãos, aqui há uma separação de intenção de coração. Aqueles 3 reis magos, que são reis dentro da condição humana, foram para adorar Jesus. Herodes não. Ele apenas simulou querer adorar o Senhor Jesus quando soubesse onde ele se encontrava, para dizer que sejamos nós esses que deu o maior presente. Deus nos deu o seu maior presente, seu Filho. Qual é o maior presente que nós podemos dar dentro dessas 3 lindas riquezas que os 3 reis magos deram? Dar a nossa vida para Deus. Esse é o maior presente. Herodes não queria dar a vida para Deus, ele queria tirar a vida do menino. Não matemos a nossa experiência com Deus, mas deixamos ela ser fecunda, entregando a cada dia a um Deus que se manifestou por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.